Às vezes eu me pego pensando e eu acho que eu tenho a alma de um delinquente japonês preso no corpo de um jovem carioca. Recentemente, quando eu tava olhando as estreias de animes dessa temporada pra fazer um guia aqui pro canal, eu me deparei com Windbreaker, que de primeiro eu achei que seria um anime baseado naquele manhwa de corrida de bike do menorzinho com o mullet. Mas aí eu fui ver o trailer e eu descobri que se tratava de, basicamente, Tokyo Revengers 2. Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre o Windbreaker, esse mangá repleto de delinquentes, ação e porradaria juvenil que vai ganhar um anime agora em abril. Então antes da gente começar, já deixa o seu like, que depois se você não gostar você tira, e se inscreve no canal para fazer parte do nosso dojo clandestino. Num certo período da minha vida, entre 2021 e 2022, eu tava simplesmente obcecado por Tokyo Revengers. A ideia de um mangá sobre gangues e delinquentes me cativou pra cacete, mesmo que o enredo de viagem no tempo ficasse um pouquinho estranho ali no meio. O que ao longo dos arcos, e principalmente no final, se mostrou o maior problema do anime. Windbreaker tem essa mesma temática de gangues, guerra entre gangues, delinquentes juvenis, coisa que de cara já me chamou a atenção, e acredito que se você é uma viúva de Tokyo Revengers, vai te chamar a atenção também. A história é centrada em torno de Sakura Haruko, que por uma sílaba virava um bucha. Um adolescente que se muda para uma escola nessa cidade afastada, que é basicamente um refúgio para jovens que estão quase largando os estudos, que são problemáticos, que, no geral, são delinquentes. Uma coisa que de começo eu estranhei é que o colégio inteiro é uma gangue. O Furin é como se fosse a base dos Windbreakers. Essa gangue formada por delinquentes que atuam como patrulheiros, protegendo essa cidade de outros delinquentes, mas delinquentes mal intencionados. Nosso prota tem o típico desejo de protagonista de shounen, que é ser o mais poderoso. Ele quer ser o Hokage dos delinquentes. Ele chegou lá porque ele quer bater em gente forte e ele quer chegar no topo. E embora a motivação inicial dele seja muito idiota, ao longo dos capítulos a gente vai entendendo um pouquinho da onde surgiu isso. Eu não tô dizendo que depois de alguns capítulos essa motivação se torna mais profunda. Eu ainda acho ela bem rasa, mas a gente começa a entender um pouquinho o porquê dela. A história começa com o Sakura chegando na cidade, e ele já chega na cidade usando o uniforme do colégio, sendo que ele só ia ter aula no outro dia. A primeira visão é a placa dos Windbreakers, meio que dando um aviso de que eles vão combater toda e qualquer pessoa que causar problemas. De começo, ele já chega se envolvendo numa briga com membros de outra gangue para proteger uma garota que estava sendo assediada por um dos membros dela, o que já leva ele a ser visto como um herói local, um Windbreaker. Coisa que ele prontamente nega. Ele diz que a motivação dele em fazer isso foi porque ele queria bater em pessoas fortes. Ele não liga pra proteger os outros, ele não quer ser um herói. Por mais que ao longo dos primeiros capítulos ele ajude bastante pessoas a troco de porra nenhuma. Acontece que, pela aparência peculiar do Sakura, com um olho de cada cor e esse cabelo da Town Country, fez ele ser tido como um vilão a vida toda. Porque, como ele tinha essa aparência de mandrake, sempre tiraram ele pra delinquente, desde muito novo. Por isso, quando ele chega nessa cidade nova e é tratado como um herói, ele fica um pouquinho desconfortável, um pouco confuso, ele nunca teve essa tensão antes. Os primeiros capítulos vão explorar a estrutura da cidade, explicar como que funciona essa escola gangue que controla o território, apresenta pra gente alguns personagens como o Joe Bro do Sakura, que vai ser aquele moleque fraco, vamos dizer que é o Takemichi dessa história, e que felizmente ele não é o protagonista. Além dele, a gente tem o resto da divisão, que eu não vou me aprofundar muito, mas que é basicamente o Baji, o Shifuyu e, pra ser sincero, eu não sei quem que seria esse líderzinho. Mas enfim, são personagens que lembram muito os personagens de Tokyo Revengers. Apresentados os personagens e a estrutura da cidade, lá pelo capítulo 6, a gente já começa a ter um pouquinho do que vai ser essa guerra entre as gangues, essas patrulhas dos Windbreakers, que basicamente ele tá saindo pra patrulhar com essa divisão dele. O líder já fala, cara, a gente não tá aqui caçando o problema, a gente tá aqui ajudando as pessoas. E é isso que eles começam a fazer. Então, a gente vai ver eles fazendo favores pras pessoas da cidade, eles pintando pichações, eles resolvendo problemas, até que de repente, eles veem um aluno da Furin saindo correndo de alguns membros de outra gangue dentro do território deles. Como o Sakura é um piroca e ele quer arrumar confusão, ele já parte pra cima dos caras, ele não quer nem saber, ele já chega dando chutão na cara e derrubando um dos malandros no chão. Acontece que o vice-líder dessa gangue, a Shishi Touren, presencia o Sakura fazendo isso. E por mais que na hora ele não faça nada, ele deixa claro que ele vai voltar pra dar porrada nele
mas em um momento mais oportuno. Assim, eles voltam na escola para reportar esse encontro pro Umi, que é o líder da gangue. Um personagem que me lembrou demais o Shinichiro de Tokyo Revengers, porque ele é aquele cara que lidera as coisas meio que com uma aura calma, sabe? Ele fala de um jeito gentil, uma coisa que deixa o Sakura muito confuso, porque como assim esse cara é o mais forte, o mais respeitado? Esse cara é um bobão do cacete. Dúvida essa que some completamente com a chegada dos membros da Touren no território da Furin, já que no momento que o Tomiyama, o líder da Shichi-Touren, aparece, a gente vê o semblante do Umi mudando completamente. Ele não quer saber mais de nada. Ele fala bruto com o Sakura, ele fala, se afasta, eu vou lá resolver isso, não sei o que. E ele realmente vai lá pra dar porrada sozinho no líder da gangue rival, mas quando ele é cercado, o resto dos Windbreakers chega, principalmente essa divisão do Sakura, e a gente já tem a primeira divisão do que vai ser a primeira grande batalha de gangues do mangá. E eu não vou continuar esse resumo daqui. Isso foi um resumo rápido do começo do mangá, do volume 1 até acho que metadinha do volume 2. E eu não vou falar mais do que isso porque eu acho que essas lutas não são pra eu narrar. Eu preciso que você leia elas, porque são elas que vão te dar o tom dessa obra. É onde você vai decidir se você quer continuar ou não. Se só a premissa vale a pena ou se a execução tá boa também. Pra mim, um ponto muito forte em Tokyo Revengers sempre foi os personagens secundários, os líderes das outras divisões, os membros das divisões e as lutas deles, que separadamente evoluíam cada um. O Windbreaker vai repetir essa fórmula, mas com correções que melhoram a execução do que a gente teve em Tokyo Revengers. Por mais que nessa história a gente tenha uma premissa parecida, a gente tem subtração de alguns elementos de uma forma que ficou bem positiva. Só o fato de não ter um plot de viagem no tempo já deixa a história menos confusa, sabe? E é onde mostra que às vezes menos é mais. A única subtração que eu senti um pouquinho de falta são as motos, porque nesse anime os Busha ficam andando a pé pra cima e pra baixo. Mas fora isso, o mangá tem tudo pra ser infinitamente superior a Tokyo Revengers, pra ter uma execução mais interessante ao longo dos arcos e pra ter um final muito melhor. Então, se assim como eu, você é uma viúva de Tokyo Revengers, que também ficou com um gostinho amargo na boca por causa daquele final, eu recomendo muito esse mangá, que vai ganhar o anime agora em abril, que eu provavelmente vou ver, mas eu já vou continuar no mangá porque eu tô gostando pra cacete da história. Se prepara pra uma jornada que já tá um pouquinho longa, porque ela tá com mais de 90 capítulos no momento e ainda não tem data pra acabar, ele ainda tá em andamento, mas que, cara, você se delicia a cada capítulo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu dojo, já deixa o seu like e se inscreve no canal pra fazer parte dessa nossa gangue, porque, de verdade, a gente facilmente ganharia da tomando a porrada. É isso, rapaziada, muito obrigado e fiquem bem. Se inscreve aí, na moral.